dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Jane Carlos. Jana, bom dia. Bom dia, Mitcham. Kelly, bom dia. Raila. Kaká, Rania, bom dia. Mari. Eleni. Walter. Ô, Glória, seja bem-vinda. Aninha. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando. Vamos chegando já compartilhando, né? Com os irmãos. Vou mandar aqui no grupo. Estamos ao vivo, ó. Bom dia, Simone. Bom dia, Polly. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Mário. Irmão fielzão. Sempre on. Abençoada quarta-feira para nós, graças a Deus. Já vão compartilhando essa live. Já compartilha a Thay aí, paz e bem, Thay. Compartilhem essa live. Você pode marcar aqui nos comentários o arroba do seu amigo, da sua amiga, do seu Instagram aí, dos seus seguidores. Marca ele aqui, chama ele pro café. Chama ele pra live. Você pode enviar essa live também por este aviãozinho. Você pode disparar esse aviãozinho aí pra galera. Chama todo mundo, chama geral. Tá, e bom dia, paz e bem. Eu vou colocar aqui a leitura de hoje. Hoje é mais um dia muito especial para a igreja. Hoje nós celebramos a festa de São João Apóstolo e Evangelista. São João foi um cara diferenciado. Foi um homem diferenciado. Além de apóstolo, ele foi evangelista. Escreveu um dos evangelhos. O quarto evangelho, inclusive. Então vai marcando aí nos comentários o arroba do seu amigo. Envia a live pra eles. Vou mandar aqui também. Um dos meus preferidos, né? Vou mandar a live aqui para os amigos. Vamos chamar a galera aqui. Vamos compartilhar. Pronto. Chama. Maravilha. Isso, Helena. Chama a filha para participar com a gente. Muito bom. Muito bom. Bom dia, Eli, minha santa. Tudo bem? Como você está? Vamos chegando então, gente. Vamos chegando, nós já vamos iniciar. Já pegue a sua Bíblia aí, se você puder.
Não só a Bíblia, né, mas o diário espiritual também. Vamos anotar o nosso diário espiritual. Aquilo que o Senhor ele tem para falar conosco nesse dia especial. Olha a Lu aí, bom dia, Lu. Abraços, Eli. Hoje nós estamos no dia 27 de dezembro, hein? O ano tá acabando. Mais um ano se passou, graças a Deus. Estamos aí chegando nos últimos dias do ano de 2023. São João apóstolo e evangelista. Hoje é o terceiro dia da oitava de Natal. Então hoje nós estamos ainda celebrando o Natal, inclusive. Nós estamos celebrando o Natal ainda. Então, Feliz Natal para quem eu não dei Feliz Natal. Que Deus abençoe. Que Jesus ele renasça, reacenda a chama em vossos corações. Então vamos lá, primeira carta de São João. Lá no finalzinho da Bíblia, já deixa aberto aí na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Vamos rezar primeiro e nós já iniciamos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Pati. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus, bom dia. Seja bem-vindo. O que nós vamos fazer juntos hoje, nesse dia, conduza a nossa vida, conduza os nossos pensamentos, conduza os nossos passos. Espírito Santo de Deus, que as nossas decisões, as nossas escolhas estejam alinhadas contigo nesse dia de hoje. Que tudo que nós fizermos esteja alinhado à tua vontade. Que seja feito a tua vontade e não a nossa vontade. Que seja do seu jeito e não do nosso jeito. Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha sobre nós aqui nessa hora. A sua palavra nos garante que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor está no meio de nós. E nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor está no meio de nós, mesmo que de forma online, digital. São pessoas que aqui estão nesta hora, nesta live. São pessoas que estão reunidas para ouvir a tua palavra, para se abastecer da tua palavra. Por isso envia o teu Santo Espírito, abrindo os nossos ouvidos espirituais, nosso coração, os nossos olhos, para que nós possamos enxergar, ver, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã.
nos direcionar nesse dia. Vem, Espírito Santo, poderosamente sobre nós. Derrama o teu fogo sobre os nossos corações. Derrama vida sobre nós. Aquece nosso coração outra vez. Shiriaralabandaralaba xerereleba cantabaralabasu. Relebandaralaba xaralaba cantaralaba xererelebandaralabas. Ralabandereleba cantaralaba xerereleba cantaralabasu rerelebandaralabas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo no meio de nós. Amém ou não? Glória a Deus. Manda um foguinho aí se você recebeu essa oração no nome de Jesus. Maravilha. Vamos então à poderosa palavra de Deus, se você puder. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. É a introdução da carta de João. João, apóstolo evangelista, a qual nós celebramos hoje, festejamos hoje. Ele escreveu 3 livros: o Evangelho de São João, as Cartas de São João e o Apocalipse de São João. Por isso, ele é o evangelista e ele é apóstolo, né? Ele é um dos 12 escolhidos. Além de ser um dos 12, ele é um dos 3, né, mais próximos de Jesus. E além dos 3, ele é aquele apóstolo, discípulo que encosta, coloca sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. Então João, ele é o discípulo amado. Ele é o discípulo amado. Então João ele tem um lugarzinho especial, né, na mesa com Jesus. Ele talvez seja o apóstolo, o discípulo mais próximo do coração de Jesus. E os livros, né, o Evangelho, a Carta e Apocalipse, ele fala muito sobre a misericórdia, a compaixão, o amor, a caridade. Ele fala muito do amor do Mestre, tá? Então vamos lá. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemo-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então João, ele está escrevendo aqui. Ele escreveu o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos. Quem esteve desde o princípio? Quem é que esteve desde o princípio?
Gênesis 1, 26 está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que o verbo fazer está no plural? Façamos o homem a imagem e a nossa semelhança. Por que a frase toda está no plural? Porque quem nos fez, quem fez o homem, quem fez a humanidade, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Nosso Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Desde o princípio ele esteve conosco. Antes mesmo de criar eu e você. Antes mesmo da criação. Antes mesmo da fundação do mundo. Antes que tudo viesse ao mundo, ele já havia pensado em nós, sonhado conosco. Ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, exatamente. Ele sempre esteve. Ele era o verbo, ele é a palavra, né? Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Nós celebramos agora o Natal e recordamos do nascimento de Jesus. O verbo, a palavra que se faz carne, e ele habita no meio de nós. Ele se faz um conosco. Ele se faz um conosco. Ele veio, ele está no meio de nós. Desde o princípio, é isso que João está dizendo. Que desde o princípio ele esteve, ele está e sempre estará conosco. O que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Ele é o verbo da vida. Ele é a palavra. Basta uma palavra e nós seremos salvos. Uma só palavra é suficiente para que eu e você sejamos salvos deste mundo. Deus, ele quis que nós estivéssemos aqui. Inclusive, foi o próprio São João quem disse isso. Está escrito no Evangelho de São João que Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles quiseram que nós estivéssemos aqui. Mas nós não somos desta realidade. Nós não somos deste mundo. Nós não somos da carne. Nós viemos da carne, mas a nossa essência não é carnal. A nossa essência é espiritual. Aqui está o grande mistério da fé e da humanidade, que muitos deixam de lado o lado espiritual, se preocupam só com o lado carnal, só com o lado humano, e deixam o espírito de lado. Exatamente, nós estamos no mundo. Ele quis que nós estivéssemos no mundo, mas nós não somos, nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos propriedades deste mundo. Nós somos de Deus. Nós viemos de Deus. Nós somos um sonho de Deus que se manifestou na terra porque Ele quis. Ele nos escolheu. Ó o Riva aí. Bom dia, meu amado. Ele quis. Ele nos escolheu. Desde o princípio. Desde o princípio Ele nos escolheu. Desde o princípio. Ele é. Ele era.
e sempre será. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Graças a eles, Pai, Filho e Espírito Santo, que eu e você estamos aqui ouvindo, vendo, sentindo, escutando a sua palavra. Ele já nos conhecia antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo do mundo existir. Ou seja, a nossa essência, a nossa origem, o nosso início veio antes do mundo. Veio antes do mundo. Então não faz sentido eu e você dizermos que nós somos deste mundo, sendo que nós não somos, nós não viemos deste mundo. Nós somos entronizados neste mundo. Nós somos colocados no mundo. Porque Deus quis, porque Ele tem uma missão para mim e para você. Ele tem um propósito. Ele nos chamou. Existe ainda uma grande dúvida sobre chamado e vocação. Quem nos chama é o próprio Deus. Ele nos chamou à vida. O chamado. Quem chamou? Deus chamou. Deus pensou, sonhou e chamou nós para essa vida. E o que é vocação? Vocação é quando eu e você responde a esse chamado que Ele fez. Não só estarmos no mundo, mas a fazer a vontade dEle. A ouvir o que Ele está direcionando. O que Ele está falando. Não é o que o mundo está falando. Não é o que as pessoas estão falando. Falar, até o papagaio que eu tenho aqui, minha sogra tem fala, ele repete o que eu tô falando. Se eu estivesse fazendo a live lá perto, ele estaria retrucando. Mas não é sobre falar. É sobre viver, praticar aquilo que Ele fala, aquilo que está escrito há mais de 2023 anos. É colocar em prática, é ler e praticar. Não é só ler, não é só escutar, só falar. É você viver. É você ser um testemunho. É você ser uma Bíblia ambulante. É você ser o Evangelho ambulante. Mais do que isso, olha o tamanho do mistério. Além de você portar e carregar a palavra dentro de você, você carrega o próprio Deus vivo quando você comunga Ele na Eucaristia. Meu Deus. Você é um sacrário vivo, um sacrário ambulante. Além de portar e carregar a palavra, você carrega o Cristo vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. Que mistério de amor é esse? Ou seja, não faz o menor sentido nós estarmos aqui nesta vida. Ela é maravilhosa. Porque quem faz a vida ficar boa, maravilhosa, sou eu e você. Ontem eu partilhava com uma irmã e ela dizia assim sobre se eu acreditava que o ambiente, o local de trabalho, pode ser amaldiçoado. Pode ser um lugar ruim para se trabalhar. Pode ser um lugar amaldiçoado. Eu dizia para ela assim, olha, eu não acredito, pode ser que alguém tenha feito algum trabalho, né, algum despacho, alguma macumba contra aquele lugar, contra aquele trabalho, local de trabalho. Só que quem fez foi a pessoa. Foi uma pessoa. Foi um ser humano. Então a maldade, a maldade, né? O amaldiçoar não vem do local físico, vem de uma pessoa.
Vem do ser humano. Quem amaldiçoa são as pessoas, não é o local físico. Entende? Então a maldade está dentro do homem, dentro da humanidade. De homens e mulheres que não querem fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é boa, que é do bem. Mas existem homens e mulheres maus que prejudicam, amaldiçoam o local. Então não é que o local de trabalho é ruim, é que as pessoas são ruins. Mas não são todas as pessoas que são ruins. No meio das pessoas ruins tem as pessoas boas, inclusive você que está num ambiente assim. Então quem que deve se posicionar ali? Você. Talvez você precise desse emprego. Talvez você precisa, né, daquele trabalho. Então quem faz o ambiente é você. É só você não se misturar com a fofoca. Você se misturar com as conversas maliciosas. É só você não se misturar com aquilo que não lhe convém. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então eu acredito que a maldade, né, o lugar ruim, o lugar amaldiçoado, começa no coração do homem. Começa, né, no ser humano. É o ser humano que traz um ambiente pesado, carregado. E atrapalha todo o ambiente, obviamente. Mas há pessoas que contaminam o local com suas maldades. Cabe a nós a pureza. Exatamente. Então percebe que não é o local, mas são as pessoas que causam isso. E essas pessoas... E detalhe, não são as pessoas, né? As pessoas são usadas pelo inimigo, pelo demônio. Porque como diz São Paulo para nós na carta de São Paulo aos Efésios... A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então é contra os espíritos demoníacos, os espíritos imundos que estão neste mundo. Se a gente voltar um pouco mais na história, nós vamos nos lembrar que 1/3 dos anjos foram decaídos do céu. Lúcifer e os seus demônios. Mas eles não eram demônios, eles não eram amaldiçoados. Eles não eram do mal, eles eram do bem. Eles eram bons anjos de Deus. Estavam na eternidade, no céu, cantando, louvando, adorando o Senhor. Só que a soberba, o poder... o orgulho tomou conta daqueles anjos. E os anjos precipitaram aqui nesta terra, neste mundo. Então 1/3 dos anjos que eram bons se tornaram maus. E esses maus estão aqui, que usam pessoas que não praticam a fé. Não praticam a fé, não possuem intimidade com Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo, não adora a Deus como o único Senhor e Salvador. Então essas pessoas são usadas pelo inimigo para trazer a desgraça sobre o local. Pessoas com espírito fraco, pessoas sem fé, pessoas fracas na fé, os espíritos imundos usam essas pessoas para tentar destruir você que está buscando ser mais de Deus. Entende? Até mesmo usa da palavra, porque o demônio conhece a palavra. Lá no livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem vai dizer que o demônio, ele até usa o manto da obediência. Ele obedece o que Deus fala. É só a gente se lembrar daquela passagem que Jesus ele ordena que o demônio vá para aquela manada de porcos. E ele obedece à ordem de Jesus.
E ele vai. Só que o demônio, ele não veste a vestimenta da humildade. Então, se você percebe o mal ao seu redor, se você percebe algo ruim ao seu redor, no seu convívio, no local onde você está, seja no trabalho, na sua casa, na rua, não sei onde que você está. Observe se aquela pessoa ela é orgulhosa, soberba, prepotente, autoritária. Porque o demônio não veste o manto da humildade. Se você quer ser, não só saber, ser, de fato, a imagem e a semelhança de Deus, seja humilde. Seja humilde e você vencerá, romperá com toda a maldade que está ao seu redor. Sim, o demônio usa das pessoas, mas a sua luta, a sua briga, a sua guerra não é contra pessoas. É contra os espíritos imundos, contra essa 1/3 parte que são os anjos. Mas como eu dizia ontem, os anjos estão anos-luz na nossa frente. Então eles são maus. A gente não bate de frente com o mal, com o demônio. A gente não bate de frente com o demônio. É burrice bater de frente com o demônio. Por quê? Porque ele é um anjo e nós somos humanos. Olha a Paula aí, bom dia, querida. Nós somos humanos e ele é um anjo, ele está anos-luz na nossa frente. Ele não dorme, ele não descansa. Ele não descansa. Vini, você falando de pessoas, eu estava lendo sobre o apóstolo São João. Me chamou a atenção que eu achava que ele era o apóstolo de mais docilidade. E me enganei profundamente, logo entendi por quê. Sim, eu também li ontem. Ele é chamado a seguir Jesus, recebeu com o irmão Tiago o apelido de Boanerges, filho do trovão, talvez devido ao temperamento esquentado. Sim, eu também li isso ontem. Eles são considerados filhos do trovão, né? Tiago e João, os dois irmãos, né? Sim. Eles... Não é docilidade, né, que fala. É uma outra palavra que ele usou aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Sim, ó. João, o evangelista João, sempre foi um homem de elevação espiritual, mas não era fantasioso ou delicado. Ele sempre foi um homem muito justo de Deus. Uma elevação espiritual, assim, uma intimidade muito forte. Só que um homem muito justo. Um homem muito justo. Muito santo, né? Muito santo, muito justo, né? Ele não era nada delicado, né? Ele era filho do trovão, um homem justo, correto. Já conheci muita gente assim que se permite ser usado pelo inimigo, mas entendi com o tempo que não sou só nessa luta. Então pedi para que o Espírito Santo falasse para mim e vi a intervenção divina. E está usando essas pessoas, certo é orar por elas, Vini? Ó, essas pessoas que são usadas pelo inimigo, o que nós podemos fazer são duas coisas que Jesus nos fala. Amar o inimigo, porque elas estão sendo usadas pelo inimigo, então ela acaba sendo um inimigo seu, porque você está buscando a Deus e ela não está buscando a Deus, ela está do outro lado, então ela está do lado do inimigo.
Então, Jesus nos ensina a amar o inimigo e orar por todos. Então você tem que amar o seu inimigo e orar por ele, para que um dia o Espírito Santo convença o coração daquela pessoa que ela está errada na escolha que ela fez em busca dos maus caminhos. Entendeu? Reze, ame o seu inimigo. Ore e ame. Amar e orar é o que você tem que fazer aos inimigos, aos que são usados pelo inimigo. Vamos lá no versículo 2. Porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna. Como nós estávamos falando, Deus quis que nós estivéssemos no mundo. Deus quis que nós estivéssemos no mundo. Tá? Deus quis. E o que Ele prometeu para mim, para você, não é uma vida imortal aqui nessa terra, neste mundo. Nós sabemos que nós não somos para sempre aqui. Já vou responder essas duas perguntas. A única certeza, eu falei ontem, a única certeza que nós temos é que um dia eu e você vai morrer. A gente vai morrer, não tem outro jeito de sair, isso é uma verdade absoluta. Um dia eu e você vai morrer. Isso é um fato. Vamos morrer aqui nessa terra, na terra. Só que dentro do nosso corpo tem a nossa alma, que ela é alimentada pela palavra que nós estamos meditando. Quem alimenta o nosso interior é o Espírito de Deus, que toca na nossa alma, não é no nosso corpo. A palavra, o Espírito Santo, Deus, ele não toca no nosso corpo. Ele mesmo diz na palavra que ele não vê aparência, ele não vê o externo. O que importa para Deus é o interno, é o interior do homem, ou seja, a alma da pessoa. E a alma, ela é eterna. A alma é eterna e ela só tem dois caminhos para a alma: o céu ou o inferno. E quem alimenta a alma somos nós. Corpo, alma e espírito. É o nosso ser humano por inteiro. O alimento da nossa alma depende daquilo que eu por inteiro, eu ser humano, dou para a minha alma. E se eu dou para a minha alma a vida, a palavra, a recompensa disso é a vida eterna. Então, além da vida que ele já nos deu, ele promete para mim e para você. Ele está dizendo e prometendo aqui a vida eterna. O céu, o paraíso, onde não haverá maldição, dor, lágrimas, maldade, malícia. Nada de errado. Nada de errado. Essa é a promessa dele para mim e para você. Para nossa alma, que nós devemos salvar. Nós estamos aqui lutando para salvar a alma. Né? O corpo a gente já sabe que o fim do corpo. Mas e a alma? Para onde a minha alma vai? Para o céu ou para o inferno? Mas isso depende de cada um de nós. Deu para entender? Aí a Polly disse, mas a pessoa é de Deus. Todo mundo é de Deus. Todo mundo nasceu de Deus. Nós estávamos falando, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo que nosso pai e nossa mãe pensassem em nós, Deus já havia pensado. Então, todos os seres humanos são de Deus. Só que está afastado. Ele quis se afastar. A pessoa, o ser humano, renegou a Deus. Negou a Deus.
negou a existência de Deus, negou a misericórdia de Deus, mas foi uma atitude da pessoa. Não é o que Deus quer para a pessoa, mas a pessoa ela é livre. Deus fez o ser humano para a liberdade. Então é uma escolha que a pessoa faz. Como saber se a pessoa está sendo usada pelo inimigo? Discernimento espiritual. Se você é uma pessoa que reza, se você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai te mostrar se aquela pessoa carrega uma energia boa ou ruim. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui percebem, sabe quando aquela pessoa não faz bem pra você. Quando aquela pessoa tá carregando uma energia negativa. Quando o seu sabe aquela palavra, o meu santo desconfia? Meu santo não bate com o santo do outro? Reza pro Espírito Santo te dar o discernimento, porque pode ter coisa aí. Pode ter coisa ruim aí. Então quem vai te revelar é o Espírito Santo, é o discernimento. É você que está em contato com essa pessoa. Dá um peso, dá uma angústia, dá um sentimento ruim. Entendeu? Então você vai saber. Mas você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar o discernimento para você entender. Quando deixamos nos tomar pela raiva em um momento, será também o inimigo? Sim. Quando a gente perde o controle de nós mesmos. Quando nós perdemos o controle de nós mesmos... Ó, o Padre Agro, sua bênção, meu santo. Quando nós perdemos o nosso autodomínio, o nosso autocontrole, o inimigo usa desse nosso descontrole. Dessa nossa falta de equilíbrio, nossa falta de domínio próprio. O inimigo usa disso. Mas primeiro é uma atitude humana, que se torna espiritual quando eu deixo a raiva, a ira tomar conta do meu coração. Como lidar com isso quando a pessoa é bem próxima e muito próxima? É orar, amar e orar. Não tem o que você fazer. A escolha é da pessoa. Não tem como nós interferirmos na escolha do outro. Deus em nenhum momento disse que nós temos esse direito, ou Ele nos deu essa missão de interferir na vida do outro. Nós não podemos, não tá na nossa alçada. A pessoa é livre, a gente tem que orar, amar, cuidar, ensinar, ser próximo, tentar ajudar. Mas a decisão é da pessoa, você não pode decidir por ela. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos. O que nós devemos fazer? Anunciar. Só que aquele que está longe de Deus, aquele que está sendo usado pelo inimigo, ele não está nem um pouco interessado naquilo que você está anunciando. Nós falávamos ontem sobre a perseguição dos cristãos. A igreja está sendo perseguida. Os apóstolos estão sendo perseguidos. Os leigos estão sendo perseguidos. A igreja como um todo está sendo perseguida. Porque as pessoas não querem saber do anúncio de Jesus. Não querem saber do anúncio da vida eterna. Eles não querem. Eles ignoram. Os maus, aqueles que são usados pelo inimigo. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é com eles. Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa comunhão com eles precisa ser uma aliança eterna. Indestrutível. Nós precisamos ter uma comunhão. Se você quer ter um ano novo, né, um ano 2024 cheio da bênção,
Tenha comunhão, seja amigo íntimo de Jesus como João foi. Seja amigo íntimo. Tenha comunhão, seja verdadeiro com Deus. Permita que a verdade de Deus penetre no seu coração e você viva e pratique a verdade. Tenha comunhão, intimidade. Comunhão e intimidade com Deus. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Se você quer viver uma alegria, uma felicidade eterna, seja íntimo de Deus. Tenha comunhão com Jesus. Vou escrever isso aqui no meu diário espiritual. Para ser feliz e alegre, eu preciso ser íntimo de Jesus. Eu preciso ter comunhão com a Santíssima Trindade. Amém? A felicidade, a alegria verdadeira está na sua intimidade e comunhão com Deus. Vamos ao Salmo responsorial. Salmo 96, versículos de 1 a 2, 5 a 6 e de 11 a 12. Aqui, ó. Salmo responsorial, salmo de resposta a essa primeira carta de São João. A resposta é: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, irmãs, filhos e filhas de Deus, cristãos, alegrai-vos no Senhor. Deposite a vossa alegria no Senhor. Deposite a vossa felicidade no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Maldito o homem que confia em outro homem. A sua confiança, a sua fé, a sua crença deve ser em Deus. Deve ser na Santíssima Trindade. Não há outro. Alegrai-vos no Senhor. É uma ordem. Alegrai-vos em Deus. Se você quer ser feliz, se você quer ser alegre, se você quer viver uma vida de graça, coloque a sua vida no Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, entregue para Deus. Deus é rei. Exulte a terra de alegria. E as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Todos os povos, todas a gente podem ver a glória de Deus. Todos. A glória de Deus é para todos. O acesso a Deus é para todos. Todos têm a oportunidade de ver a glória de Deus e serem salvos. Todos. Todos os seres humanos. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Todos os povos podem ver
a sua glória. Mas nem todos querem ficar com Deus, permanecer em Deus. Nem todos querem. E os que não querem, o nosso papel é anunciar. É anunciar a boa notícia. É denunciar o pecado, é denunciar o mal. Só que quem vai convencer os corações afastados é o Espírito de Deus. É a alegria que você carrega de Deus em seu coração, em seu interior, na sua alma. É o seu entusiasmo em dizer que você é de Deus e você é feliz por ter escolhido a Deus. As pessoas acham que são felizes longe de Deus, mas elas não conhecem ainda a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria permanente. Essa alegria permanente é uma alegria, uma felicidade que não passa. No mundo ela é passageira. No momento a pessoa pode estar alegre, feliz, tá maravilhoso. Só que quando todo mundo vai embora e quando apaga as luzes, vem a tristeza, a depressão, a agonia, o sentimento de morte. É isso que essas são as consequências de pessoas que buscam as coisas terrenas, as coisas do mundo, que são passageiras. São passageiros. Solidão. Mas uma luz já se levanta para os justos, para os homens e mulheres justos, de corações retos. A nós que buscamos, nós que estamos buscando a nossa alegria em Deus. A nossa alegria é o próprio Deus. Nós precisamos celebrar e bendizer o nome do Senhor. Alegrai no Senhor. O cristão, o verdadeiro homem e mulher que busca a face de Deus, deve estar alegre, celebrando, bendizendo o nome santo do Senhor. Porque Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa felicidade. Alegrai-vos, bendizei no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração eternamente. Vini, quando a família é tóxica e você precisa estar com elas, o que fazer? Não tem o que fazer, santa. É a sua família de sangue. É a sua família de sangue. Você tem que aceitar. É a sua família. Você tem que amar e orar pela conversão deles. Não tem outro caminho. Não adianta correr, não adianta fugir. Tem que ter paciência. O processo do outro é diferente do seu. Quem se encontrou com Deus foi você. Quem já teve uma experiência com Deus foi você. Só que o outro não teve. Então você tem que ter paciência. Continuar amando. Amar e amar. Amar e orar. Quando a família é tóxica e sem Deus e te julga de estar com Deus, o que te faz? Nada. Você não tem que fazer nada. Aceita que dói menos. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você tem que filtrar. Filtra. Não dá ibope. O problema é que vocês ficam dando ibope. Vocês ficam batendo de frente, debatendo. Não tem que ficar debatendo. É isso que você pensa? Beleza. Show de bola. Você não vai deixar de amar o outro por isso. Você não vai deixar de orar o outro por isso. Os coléricos, né? Os coléricos. Sobe um negócio ruim, né? Uma vontade de brigar, de debater, de discutir. Só que não vai levar a nada. Não vai resolver o seu problema. Não vai fazer que eles sejam convertidos. Eles não vão se converter por causa que você vai brigar com eles. Muito pelo contrário. Eles vão se afastar ainda mais. Que ser de Deus é assim? Estressado, raivoso, irado, quer discutir, quer brigar. E eu não vou ser de Deus, não. Eu não vou na sua igreja, não. Olha o jeito que você tá. Você tá na igreja e ainda continua do jeito que tá? Pra que eu vou na igreja? É isso que eles vão falar. Você vai dar carta pra manga, né? Não dá ibope. Silencia. Fica de boa, engole seco.
Engole sapo. Eu lembrei da pregação da irmã Raquel. O bolso pode se encher de dinheiro, o vazio do coração só se preenche de Deus. Eu ia falar outra coisa. Coloca aquilo que você está escutando, aquilo que estão falando de você, pega e coloca no bolso e joga fora. E com a maturidade e o tempo nós aprendemos a ignorar, graças a Deus. Exatamente. Maturidade e tempo. Deixa as coisas fluir. Deixa as coisas fluir, não fica batendo de frente, ó. Eu vou ler um negócio aqui pra vocês, que está em Gálatas. Talvez você não conheça essa palavra, mas você anota essa palavra de Gálatas. Você precisa saber quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 18. Do versículo 18. Não. Versículo 19, 20, 21. Versículos 19, 20 e 21, você vai ver quais são os frutos da carne. De Gálatas 5. O versículo 22, 23 e 23, você vai ver quais são os frutos do Espírito. Você vai ler lá depois como viver uma vida espiritual. Como nós estávamos falando que São João, ele era um homem de elevação espiritual profunda, não era docinho, ele era o filho do trovão. Se você quer ver uma vida espiritual, leia Gálatas 5, do 13 ao 26. Leia ele inteiro, para você entender. Mas eu só vou falar aqui os frutos da carne, para você que está vivendo em uma casa, em um ambiente onde as pessoas ficam te perseguindo. Frutos da carne: brigas, ciúmes, ódio, discórdia. Pronto. Tem outros aqui, mas eu só vou falar desses, que é o que vocês... é o exemplo que vocês estão dando. Então, se você briga, ira, fica com raiva, com ódio, briga, cria inimizade na sua própria casa, você está usufruindo dos frutos da carne. Você está fazendo a vontade carnal e não a vontade espiritual. Você não está fazendo a vontade de Deus, mas você está fazendo a vontade própria. Tá? Você está fazendo a vontade própria, não a vontade de Deus. Mando lá no grupo, sim. Você que não está no grupo do WhatsApp do Café com Jesus, é só você mandar um direct ou clicar no link da minha bio, tá bom? Para você entrar no grupo do Café com Jesus. Não discuta. Discussão é fruto da carne. Se você fica discutindo, se você fica batendo boca, se você fica, sabe, fazendo ping-pong, ficar rebatendo, ficar dando corda, você está fazendo a vontade carnal. Não é vontade de Deus o que você está fazendo, tá? A vontade de Deus é silêncio. A vontade do Espírito Santo é a alegria que nós estamos falando. É amor, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Tempera o seu emocional. Equilibra o seu emocional. Está muito descontrolado. Está muito sem paciência. Está faltando espiritualidade, está faltando uma vida espiritual, está faltando uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Está faltando. Está faltando vida no Espírito. Amém? Vamos ao Evangelho de hoje, então. O Evangelho de hoje está no Evangelho de João.
capítulo 20. Deixa eu colocar aqui. É um exercício, gente. É um exercício diário. Tá? É um exercício diário. Não é impossível vencer. É possível. Um dia você vence, um dia você estoura. Mas é um exercício que você precisa ficar buscando todo dia. E essa busca é com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a manter a paciência diante das críticas, diante da perseguição. Vamos lá ao evangelho de hoje, evangelho de São João, capítulo 20. João 20, de 2 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena correu e foi dizer a Simão Pedro e ao discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos mais enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos conta de uma passagem em que João, a qual nós celebramos hoje, a festa de São João, o discípulo amado, estava presente. Então aqui ele conta o dia que o Senhor, o Mestre, ressuscitou. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra já havia rolado. E ela saiu correndo para avisar os apóstolos. Avisou, correu e disse a Simão Pedro, e ao discípulo a quem Jesus amava: esse discípulo é João, a qual o Senhor ama. O Senhor ama a todos. O Senhor ama a todos. Esse é o primeiro mandamento de Deus. É nós amarmos a Ele. É amarmos a Ele. Vini, por que João não entrou no túmulo no primeiro momento, se correu logo para chegar? Vamos lá. Os dois correram junto. Pedro e João correram juntos ao sepulcro. Mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quem chegou primeiro ao sepulcro foi João. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou.
Por que que ele não entrou? Porque Jesus já havia dito tudo o que aconteceria com ele. João se lembrou e acreditou. E se lembrou, e ele lembrou das palavras do mestre. Ele não precisou entrar. Ele só colocou a cabeça, viu que Jesus não estava ali e ele se lembrou que aquilo que Jesus tinha dito estava se cumprindo. Como eu estava dizendo, Deus nos ama. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo é amar o outro como Deus me ama. Jesus amou João e João amou Jesus. Deus ama quem o ama. Deus ama aquele que o ama. Vamos voltar ali no Salmo. Deus ama os justos. Deus ama aqueles que se alegram nele. Deus ama aqueles que celebram e bendizem o nome dele. Você quer ser um discípulo que é amado por Jesus, como João foi amado? Ame a Deus acima de tudo e todos. E você será amado como João foi amado. Deus, ele tem predileção, ele tem prazer, amor naquele que o ama. Nós só precisamos amar a Deus. Nós só precisamos amar a Deus como Ele nos amou, como Ele sempre nos amou. Se não fosse Ele, eu e você nem estaríamos aqui. Só que nós, pela nossa soberba, nosso orgulho, nossa vaidade, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos de quem Deus é. Infelizmente, muitos se esquecem no meio do caminho, porque começa a ter bens, posses, dinheiro, intelectualidade e vão deixando Deus de lado. João, então, ele não entrou no sepulcro porque ele se lembrou das palavras do mestre. E ali estava se cumprindo aquilo que Jesus disse. Oxi, peraí. Ah, tá. Chegou Simão Pedro que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Depois João entrou, depois que Pedro entrou. Ah, e também tem um detalhe aqui. Não só porque João se lembrou das palavras do mestre, mas porque João também esperou Pedro entrar, porque na hierarquia Pedro já era aquele que Jesus havia escolhido como aquele que ia seguir a igreja de Cristo. Então, por hierarquia, João esperou também o sucessor de Jesus entrar. Olha o tamanho da obediência de João. João poderia ter entrado porque ele correu mais rápido. Só que ele esperou Pedro entrar, porque Pedro era a pedra, a rocha, o escolhido por Jesus para continuar o segmento dele. Então João sabia o lugar dele. João era o discípulo amado. Pedro era o chefe. Pedro era, o líder. Pedro era o líder. Então João esperou o líder entrar primeiro. Depois ele entrou. Isso é lindo, né, gente? Isso é obediência. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro no sepulcro, viu e creu.
Em verdade, e acabou. Então João nos ensina muito. João nos ensina muito. Vini, o que quer dizer o sudário não estava junto com os lençóis? Porque o lençol enrolava o corpo, o sudário a cabeça. Sim, João foi o único. Claro, meu amigo, pode me chamar aí, com certeza. João foi o único discípulo, apóstolo que esteve aos pés da cruz. João foi o único apóstolo junto à sua mãe, Santíssima Virgem Maria. Maria Madalena também estava aos pés da cruz de Jesus. João, um homem exemplo, santo, né? Não é à toa que ele é santo, né? Obediente, justo, verdadeiro, amoroso, fiel à palavra do mestre, fiel. João era o discípulo mais fiel que Jesus tinha. Pedro foi infiel, mas não foi porque ele foi infiel que ele perdeu a sua liderança. Olha que lindo isso, né? João, então percebe o posicionamento de cada apóstolo? Cada apóstolo tem a sua posição, o seu posicionamento. João sabia o lugar dele. Então ele esperou o líder entrar. E logo depois ele entrou e viu. Amém, família? Então é isso. Que a exemplo dos apóstolos, a exemplo dos santos, a nossa vida possa ser inspirada na vida deles, para que nós possamos ser melhores. Né? Mesmo Pedro negando 3 vezes, ele não perdeu a liderança, ele não perdeu o seu posicionamento. E mesmo porque Pedro, ele se arrependeu, né? Diferente de Judas, que não se arrependeu. Pedro se arrependeu. Então é a humildade de Pedro. Pedro reconhece, percebe que Pedro ele não foi orgulhoso, soberbo, prepotente, autoritário. Ele foi humilde, ele se arrependeu. E a prova disso é que ele, no dia da morte dele, no dia do martírio dele, ele disse que não era digno de morrer como mestre. Então ele é pregado na cruz de ponta cabeça. Então você vê a humildade do líder, né? Então o líder ele tem que transmitir essa humildade, essa verdade, essa fidelidade ao mestre. Amém, família? Tamo junto então, é isso aí, até amanhã se Deus quiser. Tenhamos uma quarta-feira abençoada no nome de Jesus. E até amanhã se Deus quiser. Beijão no coração, tamo junto, até que ele venha, é nóis.